Uma forte salva de palmas para Jesus. Amém? Querido, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Todo mundo olhando para mim assim, ó. E agora? Pode se assentar. Motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor. Assim como já foi dito aqui, nosso pastor esteve, né? Já estão voltando na conferência em Jaguaraíva. Foi uma bênção. Quem conseguiu ver a palavra? Fui abençoado ontem. Nós temos vivido os dias onde Deus de fato tem manifestado a sua glória aqui nesse lugar. E creio que hoje não vai ser diferente, porque a palavra não é minha, não é sua, não é do pastor Kleber. O Senhor é fiel à sua palavra. Amém? Você está alegre de estar na casa do Senhor? Amém, queridos? Então abra sua Bíblia junto comigo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 32. Versículo de número 10. Amém? Vamos à palavra do Senhor então. Diz assim: Ele o encontrou em uma terra deserta, e no deserto solitário e uivante. Ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu, como a menina dos seus olhos. Versículo de número 11, diz assim: Como uma águia desperta a sua ninhada, se agita sobre as suas crias, estende as suas asas, toma-os, leva-os sobre as suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Fique comigo no versículo 11, que diz assim: Como uma águia desperta a sua ninhada, se agita sobre as suas crias, entende as suas asas, ou estende, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é real. Senhor, de nós não temos nada, mas o Senhor é aquele que habita em nós. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito tenha liberdade aqui nesse lugar, Pai. Que caia por terra todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar o meu irmão, tudo aquilo que quer, Senhor, tirar dele o momento da palavra. Mas que nesse momento os nossos corações venham estar abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor já liberou, Senhor, nas regiões celestiais, Pai. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, Senhor, convictos com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que nessa noite o nosso coração venha estar sedento, Senhor, por uma água que nunca bebemos, Senhor. Mas que nessa noite, Senhor, também venhamos estar com sede do Senhor, Pai. Porque o Senhor tem muito mais para nos dar, Pai. Que a palavra nessa noite, ela venha curar, ela venha salvar, ela venha confrontar, ela venha libertar, ela venha fazer aquilo que apraz o Senhor, Pai. Senhor, que é tudo que for falado aqui não venha ser de mim, Pai, mas que venha ser do Senhor, Pai, porque o Senhor tem liberdade nesse lugar. Opera o teu querer e a tua vontade, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda adoração. Queridos, crescer é um processo biológico que todos nós, como seres humanos, passamos. Seja esse crescimento na área física, na área espiritual, na sua vida financeira. Mas todos nós passamos por esse processo de crescimento, o qual é um processo de multiplicação, é um processo de aumento. É um momento onde nós vamos passar por dor. Sabia que crescer gera dor? Eu lembro
que quando o Benjamin ainda está crescendo, né? Mas ele falava muito, mãe, pai, estou com dor nas juntas. E a gente ficava muito preocupado com isso. Por quê? E quando perguntava para a pediatra, ela falava assim, não, pai, mãe, é que o seu filho está crescendo. Então, crescer, ele vai nos gerar, o crescimento, ele vai nos gerar dor. Ele vai nos trazer dor. Mas no processo do crescimento, nós devemos ter em mente que nós devemos deixar para trás algumas coisas. Como, Alisson? Nós devemos abandonar, deixar para trás. Temos que aprender a dizer a Deus algumas coisas. Porque no caminho do crescimento, algo de valioso, muitas das vezes, nós temos que desapegar-se. Nós temos que abandonar. Nós temos que, de fato, não ficar com apego àquilo. E à medida com a qual nós vamos crescendo, vai ficando para trás tudo aquilo que não mais comporta a nossa vida. Nós vemos isso muito bem, e eu volto a dar o exemplo de um filho. Quando nós, pais, compramos um tênis para ele. O filho, muitas das vezes, se for de super-heróis, então, aí, meu Deus do céu, aí eles começam, não, que eu quero o tênis de tal herói. E eles criam um apego por aquilo. Eles criam um apreço por aquele tênis, ou por aquilo que foi comprado. Mas até nós, como pais ou mães, colocar no coração deles que, depois de um certo tempo, aquele tênis não vai servir mais, não vai comportar mais ele. Até nós, como pais, convencer o filho que aquele tênis não lhe serve mais. Então, ele tem que aprender que ele está crescendo e que esse crescimento envolve a arte do desapego, deixar para trás aquilo que não nos comporta mais. Então, nós estamos diante dessa palavra, onde ela vai falar disso, que a arte de crescer, a arte do crescimento, ela requer de nós o desapego. O desapego ao quê? Às maneiras, a coisas, a situações, a crenças, a pensamentos, a quais não vão mais fazer parte de nós. Tradições que muitas vezes carregamos, relações, ambientes. E é tudo isso que o texto vai falar. Deuteronômio 32, do 10 ao 12, vai nos falar isso. Vai falar da maneira que Deus, Ele faz o seu povo Israel crescer. É as maneiras como Deus usa situações para nos fazer crescer. Nós vamos ver que o livro de Deuteronômio, capítulo 32, é o último sermão de Moisés. O último sermão de Moisés ao povo. Povo esse o qual ele era o líder. Moisés liderou aquele povo 40 anos no deserto. 40 anos onde aquele povo foi instruído pelo homem de Deus. O qual Deus levantou para ser o líder daquele povo. E Deus levanta Moisés para guiar aquele povo, aquela geração, a terra prometida, a terra da promessa. E Deus, no meio do caminho, onde nós estamos aqui, capítulo 32 de Deuteronômio, nós vamos ver Moisés no seu último discurso, com o seu povo, com a sua igreja. Eles estão nas planícies de Moabe, próximo ao lugar da promessa, próximo à terra de Canaã. E Deus, Ele vai olhar para Moisés e vai instruir Moisés a dar instruções àquele povo, a relembrar aquele povo os feitos o qual Deus tinha feito. E nós vamos ver que Deuteronômio capítulo 32 vai nos falar tudo aquilo. Moisés, ele vai recapitular de onde Deus tirou o povo, o que Deus fez, o que Deus é. Mas Moisés, ele vai também usar
uma metáfora para ensinar aquele povo. Nós vamos ver no livro de Hebreus, capítulo 3, do 7 ao 9, que o autor de Hebreus vai dizer que aquele povo, eles viram por 40 anos as obras, os milagres de Deus, os feitos de Deus. Aquele povo viu o quanto Deus era o libertador, o quanto Deus era um Deus bondoso, o quanto Deus era um Deus provedor. E aqui no livro de Deuteronômio, nós vamos ver Moisés falando ao povo: Israel, olha, lembre que Deus é o seu libertador, que Deus é um Deus tão bondoso e que Deus é um Deus provedor. Então Moisés, ele vai lembrar aquele povo, o qual Deus libertou do Egito, está levando para o lugar da promessa, para a terra de Canaã. Deus vai usar a vida de Moisés para guiar aquele povo durante um tempo. E nós vamos ver que, versículo de número 11, Moisés vai falar assim, ó: como uma águia desperta a sua ninhada, se agita sobre as suas crias, estende as suas asas, toma-os, leva-os sobre as suas asas. E eu fiquei meio que parado nesse texto e falei, o que Deus primeiro quis mostrar a Moisés e o que essa passagem tem a ver conosco. E como eu falei do momento de crescimento, nós vamos ver que, para nós entendermos a parte espiritual, nós devemos primeiro entender a parte natural dessa palavra. Porque Moisés aqui, ele vai usar uma metáfora. Metáfora essa que ele vai usar as águias. Moisés vai usar como exemplo as águias. E nós sabemos muito bem que no reino animal as águias, elas copulam em lugares altos. As águias, elas fazem os seus ninhos em lugares altos, pois elas geram em lugares altos. Nós vamos ver que uma águia, ela antes de colocar o seu ovo ali, ela vai preparar o ninho. Ela vai, primeiro, na parte interior do ninho, ela vai deixar um ninho macio, ela vai deixar algo confortável, ela vai deixar o ninho adaptável às suas crias, aos seus filhotes. Porém, na parte externa do seu ninho, as águias, elas vão colocar espinhos. Elas vão colocar os espinhos para quê? Para afastar os inimigos e para trazer proteção aos seus filhotes. Apesar de estarem em lugares altos, também corre risco de outros predadores também atacar os filhotes. Nós vamos ver que ela, a águia, a mãe águia, ela se organiza, ela prepara, ela deixa o ninho pronto para receber ali os seus filhotes. E quando, nesse processo de ter os seus filhotes, ela, ao deixar tudo preparado, ao colocar os ovos, os filhotes saem, eles vão ser cuidados pela mãe águia. Eles estão ali com o seu ninho preparado. Eles filhotes, as águias, filhotes, vão estar ali no seu ninho, no lugar onde a sua mãe preparou, no lugar onde a sua mãe, o seu pai, deixou tudo preparado. E durante esse tempo, os filhotes, eles só precisam abrir a boca, como dizem. Por quê? Porque a sua mãe e o seu pai fazem tudo por eles. Os filhotes só precisam ser cuidados. Os filhotes só precisam de proteção, provisão e conforto. É tudo que a vida no ninho nos traz. Proteção, provisão e conforto. Repita comigo: provisão,
proteção e conforto. Quem não quer viver uma vida dessa? Provisão, proteção e conforto. Essa é a vida de uma águia filhote. Está no ninho, tem tudo na mão, na boca. Proteção, provisão e conforto. E daí, nós vamos ver que a mamãe águia, a partir do 10º mês de vida do seu filhote, ela entende que o seu filho precisa voar. Ela entende que aquela vida de conforto, de proteção e de provisão acabou. Nós vamos ver que a águia mãe entende que já é hora do seu filho voar. A águia entende que esse momento já foi suficiente para o seu filho viver o seu propósito, o qual foi feito. Então, ela vai despertar o ninho. Ela vai agitar o ninho. A águia mãe, ela entende que o seu filhote, de fato, precisa de proteção, provisão e conforto. Mas chega um certo momento onde ela entende que o seu filhote precisa aprender a voar. E o tema dessa mensagem é, fala para o seu irmão, prepare-se, a águia vai agitar o ninho. Fala para o seu irmão de novo, prepare-se, a águia vai agitar o ninho. Sabe por quê, queridos? Tudo na nossa vida tem um tempo, assim como o tênis do meu filho, tem um tempo de validade ali. O pé dele vai crescer, Michael, e não vai servir mais. Na nossa vida também é a mesma coisa, irmão Alex. Chega um tempo que nós precisamos romper para crescer. Nós precisamos romper com algumas coisas para poder acontecer o crescimento. E o que Moisés está falando aqui para o seu povo é que, olha, assim como a águia agita o ninho, ela vai fazer assim Deus vai fazer assim com a gente. Porque vai acontecer um momento de transição, vai acontecer uma mudança. Olha, Israel, você não vai mais viver como era antes. Agora, nós estamos aqui, no divisor da terra, e vocês vão precisar de algumas ferramentas o qual vocês vão usar. Então fala de novo para o seu irmão, prepare-se, a águia vai agitar o ninho. Deus vai nos chacoalhar essa noite, queridos. Deus vai nos tirar da zona de conforto. Conforto, ele não traz crescimento. O conforto, ele cumpre uma certa etapa na nossa vida. E pronto, acabou. Então, Deus, através de Moisés, vai trazer essa metodologia. Até o 10º mês, ele precisa de conforto, proteção e provisão. Depois do 10º mês em diante, ele vai ter que aprender a voar. O tempo de conforto acabou. Então, a águia mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai desorganizar tudo aquilo que ela organizou. Para quê? Para o seu filhote entender que aquele ambiente não é mais para ele. Para que o seu filhote entenda que ele cresceu. Para que o filhote entenda que aquele ninho não comporta mais ele. Para que ele entenda que aquilo não faz mais parte da vida dele. O propósito qual ele foi criado não é só aquilo, ficar no ninho. Então a águia mãe, ela vai chacoalhar, ela vai desorganizar, ela vai trazer incômodo, ela vai despertar a sua ninhada. Feito isso, a águia mãe, ela vai pegar o seu filhote
no seu bico e vai fazer o que Moisés falou. Assim como a águia, ela pega os seus filhotes, levam às alturas, soltam eles e vê ele, é um voo forçado. Então ela vem, fica dando voltas ali pelo seu filhote. Ela não vai deixar ele cair, nem o seu pai também. E quando ela vê que ele não está conseguindo progredir, ela vai, pega ele, sobe de novo e o ensina a voar. É esse o processo o qual Moisés está falando aqui, que a águia faz com os seus filhotes. Ela arruma, cumpre um propósito. O propósito é o quê? O ninho vai ter um propósito. Depois a águia vai bagunçar tudo, desorganizar tudo e vai falar assim, ó, agora o ninho acabou. Vocês vão ter que voar. Você não foi feito para o ninho. Você foi feito para voar. A águia, ela vê que o seu filho não vai voar de primeira. Então, esse processo leva alguns meses para que o seu filhote aprenda a voar. Mas o que ele tem que aprender de fato é que está acontecendo uma transição, é que está acontecendo uma mudança, é que esse momento de ninho acabou, não vai existir mais. Porque a sua mãe já, até com o ninho, ela destrói, bagunça, acaba. Então, ela vai marcar na memória daquele filhote que a dependência acabou. Ele vai precisar sair para achar comida. Ele vai precisar sair do ninho para aprender que ele tem asas. Ele vai aprender algumas situações onde a mamãe e o papai não vão mais trazer proteção, conforto. Aquele filhote, ele vai ter que aprender. Eles vão ter que, em sua mente, que eles não foram feitos, eles não foram criados para viver no ninho. Eles foram gerados no ninho, mas não para o ninho. Eles foram gerados sim no ninho, mas não para o ninho. Você também, querido, você foi gerado no ninho, mas o ninho não é seu lugar. Deus tem um lugar maior para você. Deus tem um lugar onde você, como águia, tem que sair e voar. E o ninho não vai fazer com que você voe. O ninho, ele vai te limitar. A águia mãe vai precisar chacoalhar, agitar o ninho para poder o seu filhote sair dali. Então nós vamos ver que a sua mãe, águia, ela marca na cabeça do seu filho que a dependência total dos pais acabaram. Eles vão ter que aprender a voar, que eles foram gerados, criados no ninho. Mas eles têm asas, eles têm potencial, eles foram criados para mais. E se eles viver essa vida de ninho, eles não vão cumprir o propósito para o qual foi criados para ser. Então, Moisés, ele vai usar essa metáfora para explicar, para ensinar o povo que Deus os tirou do Egito, está levando para um lugar novo. Tirou eles de um tempo de escravidão. Tirou eles de um lugar terrível. Está levando para uma terra nova, para a terra da promessa. Deus com sua mão forte arrancou aquele povo do Egito e os levou para onde nós lemos aqui. Para onde Deus levou o povo? Ele guiou por onde? Pelo deserto. Deus tira aquele povo do Egito e os leva para o deserto. E você vai falar, misericórdia. Querido, o deserto é escola. Muitas das vezes nós passamos por desertos e só sabemos tirar a parte
ruim, que de fato ninguém gosta de ir para o deserto. Mas no deserto nós aprendemos. Nos desertos da vida nós vemos a provisão de Deus. Nos desertos da nossa vida nós vemos que Deus é um Deus protetor, um Deus provedor. É um Deus que está conosco. Isso mostra muito o que Deus foi para aquele povo. Porque durante essa jornada, nós vamos ver que Moisés ele vai falar assim, olha, está se encerrando um ciclo na vida de vocês. E agora, do livro de Deuteronômio para o livro de Josué, Deus vai fazer uma mudança radical com aquele povo. Deus está fazendo uma transição muito grande com aquele povo. Porque esse povo qual eu estou falando, foi um povo que praticamente viveu 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E a Bíblia vai falar que aquele povo, eles experimentavam a provisão de Deus diariamente. É nos desertos da vida, querido, que nós vemos o quanto o nosso Deus é provedor. Nós não devemos só apenas tirar, esse deserto de fato é ruim, ninguém gosta de passar por desertos na vida. Mas saiba que é no deserto que Deus ele se mostra o teu provedor. Aleluia. Deus é o nosso provedor, querido, em todo momento, mas nos desertos da vida, o Senhor continua sendo o nosso provedor. Aleluia. E nós vamos ver que esse povo, Êxodo 16, aquele povo, ele começa a sentir fome. Claro, eles estão no deserto. Saiu da vida ruim do Egito, mas eles começam a peregrinar por uma terra desconhecida, onde Moisés, de fato, que representa a autoridade maior, representa Deus ali com aquele povo, é o libertador, é o líder, é aquele que fala com Deus e Deus fala com ele. Moisés, ele vai falar para aquele povo. O povo, ele, no meio do deserto, Deus faz tudo por eles. No deserto, Deus faz tudo por nós, porque Ele é um Deus provedor. Aleluia. E eu fiquei no deserto, no deserto. Muitas das vezes o nosso coração é ingrato. E a ingratidão, ela é algo que nós não externamos muitas das vezes. E a ingratidão, ela vai gerar algumas consequências externadas, como rancor, mágoa, enfim. Mas, queridos, se você tem pouco, seja grato. Se você tem muito, seja grato. Mas não deixe a ingratidão tomar conta do teu coração. Porque em todo tempo o nosso Deus é um Deus provedor. Aleluia. E Deus, ele vai mostrar aquele povo que de fato é provedor. Alguém fez um estudo, olha só, e viu que aquele povo precisava comer. E nós vamos ver que Deus, ele trazia ou liberava o maná diariamente para aquele povo. Algum estudioso fez uma conta e eu vou trazer alguns números para vocês aqui. Êxodo 16 vai nos contar que Deus, ele, ao chegar com aquele povo, mais ou menos 3 milhões de pessoas, era o total daquele povo, eles precisavam comer. E daí a ingratidão tomou conta do coração deles. Então Moisés vai falar para Deus, e Deus vai falar assim, fala para eles que todos os dias o maná vai vir e eles vão ter que colher. Quanto aí, diariamente esse maná era liberado por Deus para aquele povo. Esse homem fez uma conta de quanto de maná aquele povo precisaria para viver esses 40 anos no deserto. E ele chegou à conclusão que 4.500 toneladas de maná diário
era liberado para aquele povo? 4.500 toneladas de maná era liberado para aquele povo. Se fôssemos totalizar durante esses 40 anos, seria 65.700.000 toneladas de maná durante esses 40 anos. Eles apareciam todos os dias no deserto. O seu Deus é um Deus provedor? Aleluia. 4.500 toneladas no dia de maná para o povo. Era liberado. Ó, você pega o de hoje. Se não pegar, não pode pegar para amanhã, senão vai estragar. Então, aquele povo pegava o que era ali, ó, diário. Então, no outro dia, tinha maná fresquinho lá. De onde esse maná surgia? De onde essa comida surgia? O nosso Deus é um Deus que é provedor. Eu não sei a situação que você adentrou aqui hoje, querido, mas creia em teu coração que o nosso Deus é um Deus provedor. E mais ele vai dizer que quando eles, o povo, eles eram enjoados, viu, irmãos? O povo enjoado. Às vezes se parece comigo. Fala, misericórdia. Vocês não, comigo. Aí diz que eles enjoaram do maná. E aí, o que nós vamos comer agora? Aí Deus fez chover cordonizes. E os israelitas, eles comiam diariamente. Se eles comiam, cada israelita comesse uma cordoniz por dia, durante o mês daria 90 milhões. Eram 3 milhões de pessoas no deserto. Nosso Deus é um Deus provedor. Aleluia. No meio do deserto, aquele povo, eles tinham comida, tinham carne, mas eles tinham sede também. Deus, ele, no deserto, fazia com que aquelas cordonizes, elas voassem de outro lugar e parassem o quê? Sobre as tendas daquele povo. Mas eles eram alimentados todos os dias, porque o nosso Deus é um Deus que é provedor. Aleluia. Nós vamos ver também que aquele povo, ele tinha sede. O povo tinha sede. Fala, o povo tinha sede. Muitas das vezes as águas que eram encontradas nos desertos, os historiadores vão falar, essas águas, elas não eram águas potáveis. Nós vamos ver e ler isso na palavra também. Então, geralmente, eles encontravam que já era difícil encontrar água no deserto. E quando encontrava, ou era amarga, ou era intragável. Nem os animais conseguiam, muitas das vezes, tomar aquela água. Êxodo 17 vai dizer que Deus usa a vida de Moisés para tocar naquela rocha. E se ele fosse contabilizar em litros, nos dias atuais, seriam mais ou menos 400 milhões de litros de água para a provisão daquele povo. Porque tinham crianças, homens, mulheres e os animais também tomavam. O nosso Deus é um Deus provedor. Aleluia. Nem as roupas deles estragaram. Aleluia. Nem as roupas deles se estragavam. De acordo com como aquele povo ia crescendo, crianças, homens e mulheres, as roupas também iam crescendo. Os chinelos, as sandálias também iam crescendo. Porque Deus cuidava daquele povo.
Deus estava com aquele povo. Deus lutava, apesar da situação deles, nesses 40 anos, não era uma situação onde, de fato, tinham tantas guerras, mas Deus era quem guerreava pelo povo. Deus era aquele que estava a favor e lutava pelo povo. Deus se manifestava na nuvem e na coluna de fogo. Eles não precisavam nem se preocupar com a conta de energia. Diga glória a Deus. Porque Deus de fato se manifestava àquele povo na coluna de fogo. Deus estava sempre com eles, queridos. Assim como Ele está conosco nessa noite. Deus sempre estará com você, comigo. E Deus, a presença de Deus era tão visível que não precisavam muito, era só eles olhar do lado. Tinha o maná, era só eles no outro estar com fome, tinha as cordonizes, era só eles olhar como ou qual nuvem protegia eles e eles viam Deus ali. Em todo momento Deus estava se revelando àquele povo. Então, nós vamos ver que Moisés, como esse povo, chega às planícies de Moabe. O livro de Deuteronômio vai falar que Deus agora ele vai fazer uma mudança com aquele povo. Deus vai mudar o método com aquele povo. Deus vai agitar o ninho. Vai falar, olha Israel, está muito confortável, né? Provisão, proteção, conforto. Agora eu vou agitar o ninho. E Deus, do livro de Deuteronômio para Josué, nós vamos ver que aquele povo, ele vai passar por uma transição, por uma mudança, onde Deus ele vai pegar aquele povo e vai falar, olha, sim, de fato, eu vou estar com vocês, mas eu não vou mais trazer comidinha, vocês vão ter que plantar, agora vocês vão ter que lutar. Eu vou estar com vocês na guerra, mas vocês vão ter que lutar, pegar a sua espada e lutar. Vocês vão ter que correr atrás, porque de fato eu sou Deus protetor, provedor, mas agora eu sou o Deus ajudador, eu vou estar com vocês. Então, Deus vai mudar tudo. Nós vamos ver que aquele povo vai ter ou vai precisar elevar o seu nível. Que nível? Vai ter que acontecer uma metanoia na mente deles agora. Uma mudança. Porque a águia está agitando o ninho. Fala, ó, agora vocês vão ter que aprender a voar. O tempo de provisão, proteção e conforto acabou? Não acabou de fato, mas agora é outra maneira de Deus trabalhar com o povo. Então Deus ele vai ser o ajudador daquele povo. E o que eu vejo aqui é que muitas das vezes não é só a forma a qual Deus usa com Israel ou usou com aquele povo. Uma fórmula onde Deus nos faz crescer, não. Com cada um, Deus faz diferente, não. Aqui é uma fórmula onde Deus, ele, usando a figura da águia, ele faz conosco, ele faz comigo, faz com você. Então nós vamos ver que com Israel, não só foi com Israel que Deus fez assim. E a primeira verdade para as nossas vidas é que sempre que você estiver acomodado com alguma situação, a águia vai agitar o ninho.
Toda vez que nós, que eu ou que você estiver acomodado em uma situação, a águia ela vai agitar o ninho. O que você quer dizer com isso, Alisson? Toda vez que você ou que eu estamos acomodados em alguma situação, e nós sabemos que Deus não nos criou só para aquilo, Ele vai agitar o ninho para quê? Para nos fazer crescer, para nos fazer voar, para nos fazer alcançar, conquistar aquilo qual Ele tem planejado para nós. Então Deus Ele vai despertar, Ele vai tirar o povo daí, Ele vai usar esse mesmo padrão, Ele vai tirar você, Ele vai empurrar você, mas Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. Não precisa temer, querido. Deus Ele só mudou a fórmula com o povo, mas Deus estava com o povo. E talvez essa transição que você está passando, essa agitação, você está falando, ai meu Deus, e agora? Não, se acalma. É só a águia agitando o ninho para te levar para um nível maior, para uma situação melhor, para te falar, olha, a situação de conforto acabou, filho, agora você precisa crescer, você precisa conquistar, você precisa alcançar. Aleluia. E Deus Ele vai usar as situações de comodidade da nossa vida. Ele vai desorganizar tudo. Não que Deus é um Deus bagunceiro, jamais. Para nós como filhos, aprendermos a ver que o ninho ele vai cumprir um propósito. E a partir daquele propósito eu preciso voar. Eu preciso deixar para trás. Eu preciso conhecer e saber que eu tenho asas. E eu posso alcançar mais. Então Deus Ele vai agitar o ninho sempre que nós estivermos acomodados no nosso ninho. Deus vai nos levar a outras situações para falar, filho, eu não te criei para isso. O ninho ele vai cumprir um propósito na sua vida. Por que isso, Alisson? Porque a comodidade ela não vai te levar a alcançar aquilo que Deus projetou para você. Então, você acha que a mãe águia é ruim por fazer isso com o filho? Não. Ela simplesmente está cumprindo um propósito. Olha, se ela deixar o seu filho ali, ele vai o quê? Viver ali e ali está tudo bem. Ele não vai ser uma águia, ao qual ele foi criado para ser águia, não para viver no ninho. Então, nós vamos ver que todas as vezes que estivermos acomodados, Deus ele vai criar uma situação para nos tirar deste lugar de conforto. Segunda verdade, por que Deus faz isso? Porque nós temos a mania de transformar lugares de passagens em lugares permanentes. Você já se deu conta disso aí? Muitas das vezes nós fazemos isso nas nossas vidas. Transformamos lugar de passagens em lugares permanentes. Um exemplo disso, muitas das vezes nós estamos num emprego o qual, sim, você sonhou, eu quero ser isso, quero trabalhar aqui e tal. Mas chega a uma certa altura da sua vida que você já cumpriu o propósito o qual Deus te colocou ali. Então, muitas das vezes você não entende o porquê você saiu daquele local. Deus te tirou daquele lugar. E muitas das vezes, o que eu estou falando hoje não é algo que... você está falando que eu estou acomodado ou que... Não, eu estou pregando daquilo, eu estou falando daquilo que é bom. O conforto, a proteção e a provisão é bom demais, querido, mas Deus não nos criou só para isso.
há lugares para nós pisarmos ainda, coisas para conquistarmos a qual ainda não conquistamos. Porque o Senhor não te fez só para o ninho. O ninho, ele vai cumprir esse propósito. E muitas das vezes esses lugares onde era só para ser uma passagem, nós queremos ficar ali permanentemente. O povo viu assim, né? Certa feita, o povo no deserto falou para Moisés: só maná, eu preferia as cebolas do Egito. Por quê? Porque eles não entenderam que foi um lugar de passagem. Olha, vocês vão sair daqui, vão passar por aqui e vão chegar a esse lugar onde Deus... São os processos da nossa vida. Quando nós estivermos com esse pensamento, onde os lugares de passagem, eles não são permanentes, Deus, ele vai nos guiar para o seu propósito. Que muitas das vezes nós queremos fazer assim: não, esse lugar aqui está muito bom. Como se nós não tivéssemos mais nada para conquistar. Não, isso aqui está... O conforto do ninho, a provisão do ninho, a proteção do ninho. Não, querido, Deus tem muito mais para você. Deus quer te fazer alcançar voos maiores, conquistar coisas a quais você ainda não conquistou. Mas se você fizer desse lugar de passagem um lugar permanente, você está estragando aquilo que Deus não gerou no coração dele. Então, Deus, ele vai falar que o ninho, ele cumpre uma função. Todos nós temos os ninhos da nossa vida, ou já passamos pelos ninhos da vida. Os lugares onde a nutrição, a provisão, era tudo que precisávamos. Aqui está bom demais. Eu não preciso de mais nada. Chega, querido. Deus, ele te deu asas. Deus, ele quer que você se arrisque, ele quer que você voe, ele quer que você tente, ele quer que você lute, vença. Deus, ele nessa noite está nos lembrando que nós temos autonomia para conquistar. Pare de esperar pelos outros. Pare de querer viver: não, esse ninho aqui tá bom. Não. Siga no propósito para o qual Deus te chamou, querido. E voe voos mais altos, porque Deus não te criou para o ninho. Aleluia. E Deus, ele vai pegar aquele povo e vai falar: olha, assim como a águia ela faz com seus filhotes. Deus cuidou, Deus proveu, Deus nutriu. Agora vocês vão ter que aprender a plantar, a lutar, a colher. E o que é o ninho? O ninho é tudo que um dia nos abençoou, mas agora nos limita. O ninho foi bênção. Sim, foi bênção. O ninho, muitas das vezes, foi necessário, é necessário. É importante, mas agora ele nos limita. Agora ele nos limita. Por quê? Porque você cresceu. Não dá mais para viver no ninho. Viver no ninho, você vai estar limitando você mesmo. Porque Deus não te criou para o ninho. Muitas das vezes nós queremos ser no ninho aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, não é no ninho que você vai ser aquilo que Deus te criou para ser. O ninho, ele vai nos aprisionar. Ele vai nos fazer pensar que esse lugar é tudo. Sim, cumprir um propósito. Mas agora, Deus te chamou para voos maiores.
Deus te chamou para lugares mais altos, para conquistas maiores. E quando o filhote ele descobre isso, porque lugar sim, o ninho é tudo aquilo que nós queríamos, querido. Lugar de conforto, proteção e segurança, sim, é bom. Mas muitas das vezes nos falta um senso de propósito. Ah, já conquistei tudo. Não, não. Tem muito mais para você conquistar, querido. Tem um propósito maior do que isso. E é por isso que nós não podemos viver uma vida de ninho. Deus, ele vai usar Moisés para falar ao povo: olha, agora vocês vão. Vocês não vão mais ficar no ninho. Vocês vão ter que aprender a voar. Vocês vão ter que aprender a plantar, colher, lutar. Porque o lugar ao qual eu chamei vocês precisam crescer, é uma nova fase. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que permanecer no ninho vai nos levar a impedir a ser e a fazer o que Deus nos chamou para ser. Se permanecermos no ninho, vai nos impedir de ser e fazer aquilo que Deus nos chamou para ser. Como eu falei, o ninho ele vai nos trazer conforto, proteção e segurança. Mas se o filhote permanecer no ninho, nunca ele vai saber que ele conseguiria voar. Nunca ele vai saber que ele poderia alcançar mais. Poderia caçar, voar. Então, queridos, na nossa vida, se continuarmos no ninho, nós vamos impedir Deus de fazer algumas coisas por nós. Porque nós não vamos estar cumprindo o propósito. Deus não te chamou para o ninho. Permanecer no ninho vai te impedir de fazer e de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Ah, Alisson, mas... Não, querido. Quando você vê que você não foi criado para o ninho sim é seguro, é confortável, mas Deus ele quer te fazer alcançar mais. Quando você sair do ninho, você vai ver que tudo aquilo que Deus poderia ou pode fazer através de você, você vai viver os propósitos do qual Deus te chamou para ser e para operar através de você. Mas para isso você precisa sair. Você não pode permanecer no ninho. Nós vamos ver que um personagem da Bíblia, Gênesis capítulo 12, Abraão, ainda Abrão, Deus ele lhe chamou para um propósito. E nós vamos ver no livro de Gênesis capítulo 12 que Deus vai olhar para Abrão e vai falar assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Propósito qual Deus chamou Abrão para cumprir. Não dava para ser na sua terra e nem no meio da sua família. A família é uma bênção, amém? A família é uma bênção. Mas tem propósitos nas nossas vidas que nós não conseguimos cumprir. Quando tem propósito, tem situações específicas a qual Deus nos chamou que nós não vamos cumprir com a nossa família do lado. Por que você está falando isso, Alisson? É porque Abraão, sim, estava com a sua família, sua esposa, Sarai. Mas ele fez o quê?
ele levou um pedaço do ninho. Naquela situação, Abrão já não tinha mais pai nem mãe, mas nós vamos ver que ele levou o seu sobrinho, levou um pedaço do ninho. Deus falou o que para ele? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Queridos, enquanto nós não vivermos tudo aquilo que Deus nos chamou, ou fazer tudo aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos, nós não vamos alcançar, nem ser, nem fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus falou para Abraão: sai, larga, deixa para trás tudo aí, ó, o abandonar, isso aí não te serve mais. Nesse propósito do crescimento, não vai ser no meio da tua cidade, da tua parentela, não, querido. Não, Abraão, ó, não traz nada, mas Abraão, ele quis o quê? Levar o seu sobrinho. E pagou um preço muito caro por isso. Nós vamos ver, Gênesis 13, 14, que a Bíblia vai registrar um capítulo inteiro para falar sobre essa desavença que houve entre os pastores de Ló, o seu sobrinho, e Abraão. E muitas das vezes nós olhamos e falamos: olha o diabo aí trazendo contenda. Não, queridos. Era Deus agitando o ninho de Abraão. Para quê? Para ele falar: ó Ló, sai. Você escolhe aí o que você quiser, mas eu vou fazer e eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser, queridos. Então, muitas das vezes, os propósitos igual Deus colocou no meu coração, no teu coração, ele não pode ser junto com os teus parentes, não. Estou falando para você abandonar a sua família, também não. Estou falando que quando Deus colocar no teu coração os propósitos a qual Ele quer que você realize, você siga fielmente aquilo que Ele colocou. Falou: Abraão, ó, sai, você e a sua família. A família dele era o quê? A sua esposa. Sai. Mas enquanto Abraão estava com um pedacinho do ninho, ele não conseguiu cumprir esse propósito. Ele não conseguiu cumprir com esse propósito. Porque nós queremos muitas das vezes dar o nosso jeitinho e falar: Deus, não, mas dá para levar fulano, né? Fulano é tão bom. Não, queridos. Você tem que abandonar o ninho, ó. É tudo, larga. Se o filhote ele não deixar para trás, E tem algo interessante lá atrás também ainda, que ao desorganizar o ninho, a mamãe águia ela vai inverter isso. Por quê? Antes ela criava o seu ninho com espinhos para fora, para proteção de outros predadores e para proteger o seu filhote. E no momento onde ela vai ensinar o seu filho que ele pode voar, ela faz isso ao inverso. Ela pega os espinhos e coloca na parte interna do ninho. Para quê? Para lhe trazer incômodo. Para falar: olha, você não foi feito para isso. Você não vai cumprir o propósito se você ficar aí. Então, essa situação vai fazer com que o filhote ele se sinta incomodado de fato. E o que eu quero te dizer com isso é que muitas vezes vai acontecer situações em nossa vida onde, olha, não é o diabo não, querido, ele faz muitas coisas contra aqueles que são contra ele, contra aqueles que são de Deus. Mas tem situações na nossa vida que é Deus agitando o ninho para falar: olha, filho, sai, vai alcançar aquilo o qual eu te projetei para você alcançar, porque você é a águia, vai voar, filho, vai alcançar, vai vencer. Mas muitas das vezes nós queremos: não, Senhor, eu quero ficar aqui no lugar do ninho, está confortável, está bom. E Deus está só colocando espinhos, só situações, só agitando. Filho, vai alcançar, vai conquistar.
Ah, querido, se a tua vida, se a minha vida está com esses espinhos, com essas situações adversas, não aprenda a ver que só é coisa do inimigo, não. Veja que é Deus te impulsionando a sair deste lugar de estagnação e te levando para um nível maior. Ah, você está orando pouco, então vai vir mais luta, então você vai orar mais. Ah, se essa situação não está tão legal, você quer alcançar, então vai orar mais, vai fazer isso, vai alcançar. Sim. Muitas das vezes nós queremos alcançar coisas, nós queremos voar com as situações todas confortáveis, né? Olha, lá em casa está tudo bem, na escola eu estou bem, no trabalho eu estou bem, aí de repente muda tudo. Deus está só chacoalhando o ninho. Vai, ó, ficou muito tempo aí. Muitas das vezes nós, é o diabo. Não, Deus está, filho, acorda, vai, conquista, vai. Tem situações adversas aí, queridos. É Deus querendo te fazer voar para alcançar coisas maiores, coisas melhores. Pisar em lugares onde você não pisou. Eu tomei essa palavra para a minha vida profética desse ano com tanta propriedade que eu tenho vivido coisas que eu pensei que eu não viveria, mas quando nós realmente rompemos com algumas coisas, Deus ele vai de fato te impulsionar para aquilo que Ele te projetou para ser. Se for preciso romper com práticas, situações, rompa, queridos. Deus ele vai te impulsionar a voos maiores. Você está falando, não só estou falando da área financeira não, queridos. Porque muitas das vezes nós ouvimos uma palavra dessa, pensamos, não, é só... Não estou querendo colocar, gravar em teu coração que, olha, assim como Moisés falou para aquele povo, olha Israel, assim como a águia faz com os seus filhotes, Deus está fazendo com vocês, é hora de avançar, é hora de sair do ninho, é hora de conquistar, vai. Enquanto o filhote, ele permanecer no ninho, ele vai estar impedindo aquilo que ele criou o propósito o qual Deus criou ele para ser. Abraão, por um momento da sua vida, ele quis trazer um pedaço do ninho. Mas não era necessário. Não era necessário. Nós vamos ver também que Pedro, nos evangelhos nós vamos ver que Pedro foi um homem onde Deus também precisou chacoalhar ele, precisou agitar o seu ninho. E aqui Pedro não fala relacionado ao ninho da família ou daqueles que estão. Não. Pedro ele fala muitas das vezes que é aquilo que acontece comigo e com você, muitas das vezes num nível profissional. Pedro era um pescador nato. E nós vamos ver que aconteceu algo na vida de Pedro, em uma noite onde ele não pescou nada. E ali ele volta no meio da sua frustração, sem nada. E no outro dia, Jesus, passando ali, fala para ele, olha Pedro, eu não te chamei para ser, agora você era você era um pescador, mas agora eu estou te chamando para ser pescador de homens. Muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós pensamos que aquilo que estamos fazendo enquanto está dando certo, é isso tudo que Deus me chamou para ser. É tudo isso que Deus me chamou para fazer. Não, mas a partir daquele momento, Deus ele vai mudar a vida de Pedro. Vai continuar sendo pescador,
mas agora é de homens. Agora é de homens. Muitas das vezes na nossa vida está tudo dando certo, e como eu te falei, glória a Deus por isso. Mas há situações onde Deus está agitando o ninho para nos levar para um nível maior, para um nível melhor. Porque situações que nos acomodam, são essas que muitas das vezes nós não queremos sair. Lugar de conforto, de provisão, de proteção. Ah, tá tudo muito bom. Não, mas Deus vai pegar Pedro e agora você vai ser pescador de homens. Pedro prega e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Porque de fato Deus o chamou para ser pescador de homens. Aleluia. Nós vamos ver no livro de Atos também uma igreja que se acomodou. Uma igreja que Jesus deixou ir e falou: olha, igreja, vão e prega o evangelho a toda criatura. Vão. Mas quando Jesus ele se ascende aos céus, nós vamos ver que aquela igreja ficou acuada. Aquele povo só queria pregar em Jerusalém e nas regiões circunvizinhas ali. Então Deus ele vai o quê? Agitar aquele ninho. Deus vai agitar aquele povo, Deus vai agitar aquela igreja. E daí começa a vir a perseguição. Daí começa a vir, e cada um teve que, cada um foi para um lugar. Porque Deus estava agitando o ninho, olha. Vão cumprir o propósito qual eu chamei vocês para ser. Ganhadores de homens. Vão pregar o evangelho, e Deus chacoalhou o ninho daquela igreja ali, E todos os apóstolos saíram, discípulos pregando a palavra. E nós vemos o final da história. Que até hoje os povos são incendiados pela palavra que nos alcançou. Porque aqueles homens resolveram sair dos ninhos. Aleluia. Aleluia. Essa igreja, querido, é a igreja que o Senhor quer que sejamos. Essa igreja a qual venhamos sair do ninho. Assim como esses homens que foram incendiados. Falando, não, nós fomos chamados para cumprir o propósito. Que propósito é esse? De não morrer no ninho, não. Morrer no ninho, não. Você foi chamado para voar, para viver aquilo, os propósitos o qual Deus colocou em teu coração, em sua vida, para alcançar, para conquistar. Ah, na minha vida só vai ser conquista? Queridos, eu não sei, é Deus que sabe. Pode ser que em alguns momentos, o ninho vai ser agitado. Para quê? Mas para que você cumpra o propósito o qual Deus chamou você para cumprir. Se tem situações adversas, glória a Deus por isso. É o Senhor chacoalhando o ninho para que venhamos, olha, eu tenho asas, eu posso voar, eu posso alcançar. E Deus ele vai falar com Moisés. Falar, olha, fala para esse povo que eles foram criados para alcançar, não para viver no ninho. Fala para eles que só eu sou o Deus deles. Deus que dá proteção, provisão. E que teve um conforto durante alguns tempos, 40 anos, olha. Provisão, proteção e conforto, 40 anos, só Deus, Israel. Mas fica calmo que vocês vão cumprir um propósito já. Esse ninho vai ser agitado. Vocês vão descobrir que vocês foram gerados para um propósito. Para ser nação santa, raça eleita, povo escolhido. Aquele povo já tinha inúmeras promessas do Deus vivo.
E eles têm que aprender, porque, queridos, o ninho é muito bom, mas ser águia dá trabalho. Ser águia dá trabalho. Ser águia dá trabalho, Aguinaldo. Por quê? Porque nós vamos precisar sair do ninho. E a partir do momento que saímos do ninho, nós vamos ter que aprender a voar. Vai requerer esforço, dedicação, perseverança, disciplina. Porque o filhote ele não vai voar de primeira. A sua mãe está lá, ó, todos os dias, solta. O momento de crescimento, ele requer mais atitudes nossas do que de Deus. O momento de crescimento na tua vida requer mais posicionamento seu do que de Deus. Porque quando nós mudamos, Deus continua fazendo a parte dele. Mas se nós falamos, Deus, eu quero ser águia, e continuamos no ninho, Deus já sabe que você é águia, mas você continua só no ninho. Deus, Ele quer, de fato, nos levar a voos maiores, a conquistas maiores, porque Ele já se revelou quem é Ele. Ele falou, olha Moisés, fala para esse povo, que eu sou o Deus protetor, eu sou o Deus libertador, eu sou o Deus provedor, eu sou o Deus que cuida, sou o Deus bondoso. Deus se revelava àquele povo em todos os momentos, 40 anos no deserto. Há quem diga que, como que aquela comida aparecia? Há no pensamento de alguns israelitas de como que aquela água surgia, como que as cordonizes vinham. Nosso Deus é um Deus provedor, protetor. E aquilo que Deus gerou no nosso coração é que você alcance, conquiste, voe alto. E a palavra de Deus vai falar em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Aleluia, aleluia. O Senhor te compara como uma águia, querido. Você não foi feito para o ninho, você foi feito para voar. Você foi feito para voar, para cumprir os propósitos o qual Deus chamou você para ser, para pisar em lugares o qual Deus te chamou para pisar. Cada dia que passa eu sinto que Deus ele vai nos levar como igreja. Isso é um pensamento meu, não sei se o seu é assim. Para um lugar onde nós vamos, eu, Alisson, vou ficar, como que eu posso dizer, espantado com aquilo que Deus vai colocar em nossas mãos como igreja. Porque como igreja muitas das vezes nós sonhamos com algumas coisas, fizemos algumas coisas, mas é como se eu sentisse no meu espírito, Deus, vão, alcancem, conquistem, rompam, cresçam. E a igreja, quem é? Somos. Foi essa palavra que foi liberada. Não foi para essa igreja aqui, 4 paredes. Foi para a igreja nós. Vão, rompam, conquistem, avancem, curem através do meu nome, libertem através do meu nome, salvem. Mas o crescimento só vem quando? Quando
eu tomo uma atitude, quando eu tomo um posicionamento. Talvez você está vendo na sua vida situações que ainda estão travadas, porque falta um posicionamento da tua parte. E Deus nessa noite, Ele te chama para romper com isso, para falar: olha, essa vida de ninho eu não quero mais. Eu tenho asas, eu posso voar. Deus me chamou para isso. Deus te chamou para situações melhores. Deus te chamou para situações melhores, para lugares melhores. Feche seus olhos, Agnaldo. Me ajuda, por favor. Você pode fechar os seus olhos? Talvez você está aí no seu coração com situações o qual você está vivendo. Olha, se eu continuo ou estou me vendo como se eu estivesse num ninho, como eu não conseguisse alcançar aquilo qual Deus me chamou para alcançar. E nessa noite o Senhor, querido, Ele está esperando um posicionamento seu. Porque o filhote, se ele continuar no ninho, ele vai continuar sendo um filhote de águia. Ele nunca vai descobrir que ele nasceu para voar, nasceu para alcançar. E é por isso que Deus, essa noite, Ele, em teu coração aí, você sabe, as áreas que estão sendo agitadas, as áreas que estão sendo chacoalhadas, porque o Senhor, Ele quer te levar para um nível maior, para um lugar melhor, para situações o qual você falou: olha, eu nunca imaginei que eu conseguia voar tanto assim. Se essa palavra falou com você nessa noite, querido, eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero orar por você. Porque o Senhor, Ele tem lugares melhores para você. O Senhor, Ele tem lugares maiores. Tem conquistas melhores. Não que aquilo que você conquistou ou alcançou foi algo que não teve relevância. Sim, teve relevância, mas o Senhor tem mais para entregar para você. Aleluia, o Senhor quer te levar a um nível maior, a lugares melhores. Se essa palavra falou com você, vem aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Aleluia.